Olá a todos vocês, né? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, um estudo, onde aqui nós vamos estudar a respeito do porquê o Evangelho de Tomé, né? O famoso Evangelho de Tomé, o Evangelho apócrifo, ele não é um texto confiável, né? E portanto ele é um texto questionável. Eu vou me basear eminentemente no livro do Greg Evans, sensacional, o Greg Evans, O Jesus Fabricado, né? Traduzido pela editora Cultura Cristã, né? Eu não sei como que esse livro não esgotou, porque é simplesmente maravilhoso, né? Talvez em 2009 o clima não estivesse tão favorável no Brasil, na igreja brasileira, nos seminários brasileiros, que talvez esse livro não tenha tido um apreço na época, né? Mas enfim. Mas hoje em dia tá todo mundo falando. E aí entra aí céticos, argumentos de céticos sendo usados pelas pessoas comuns, de Bart Ehrman e outros, né? Certos documentários aí sensacionalistas que tem por aí, né? Tem, vamos dizer assim, feito com que muitas pessoas tenham dado alguma importância para esse assunto, né? Que não seria, de certa forma, a maneira mais legítima, né, de se interessar pelo assunto, mas também não é ilegítimo, né? Enfim, então vamos lá. E eu vou estar deixando aí na tela, né, ou na descrição, as referências, né, que eu estarei citando aqui, eventualmente do livro do Evans, dos trabalhos acadêmicos que ele cita ou recomenda, porque na verdade tem uma bibliografia imensa esse livro dele, né? A parte da bibliografia já é escrita aqui, diagramada no livro, com uma fonte muito menor, porque é realmente muito livro, muita material que ele recomenda, e às vezes ele até coloca um trecho, né? Então vamos lá. Por que o Evangelho de Tomé não é um texto confiável, que traz um retrato confiável e inovador de Jesus, né? E primeiro, de dizer por que ele não é confiável, a gente tem que falar sobre ele, né? Como é que ele foi achado e tal, né? E um ponto interessante, já que a gente pode colocar, é que o Evangelho de Tomé, gente, não tem praticamente nada de narrativa, só são dizeres, vamos dizer assim, né, como se é chamado aí, supostos ágrafos de Jesus, né, palavras que não estão aí nos evangelhos canônicos, no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos. E aí são cerca de 114 ditos, onde são todas falas de Jesus, porém há algumas interrogações dos apóstolos, então para ele, né? Basicamente esses 114 ditos seriam o diálogo de Jesus, mas predominantemente com algumas poucas intervenções dos apóstolos, né? Que não fala exatamente quem é, né? Mas ele já começa emblemático, né? Ele já começa dizendo que estas são, vou ler aqui para vocês, né? Tal como está no livro do Evans, onde começa assim: estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e Judas, o mesmo Tomé, escreveu, né? E aí daqui a pouco a gente vai explicar, vou explicar mais do que é Judas Tomé, se referido aqui, mas é Judas, o mesmo Tomé. E aí o Evangelho termina com as seguintes palavras: o Evangelho segundo Tomé. Esse Evangelho, né, ele era falado pelos pais da igreja, né, segundo o próprio Evans. Eu estou aqui citando a página 58 do livro Jesus Fabricado, né, como eu já falei. Esse livro, esse Evangelho, ele era citado pelos pais da igreja do 3º e do 4º século, né, que eles falavam de um Evangelho que corria por aí em nome do apóstolo Tomé, tá? E aí deixa eu até compartilhar aqui a referência que ele põe. Ele linka, né, sobre as referências ao Evangelho de Tomé entre os pais da igreja. Você pode ver Hipólito, né, de Areosébiros, Orígenes, homilia sobre Lucas, Jerônimo, comentário de Mateus, prólogo, e Ambrósio, exposição do Evangelho de Lucas. E tem as referências mais detalhadas, que eu vou tentar estar colocando tudo aí no vídeo ou na descrição do vídeo. Então dá uma checada, se quiser. O que a gente tem desse Evangelho de Tomé? Tem basicamente duas fontes, que são um livro com um códice completo dele, né, que seria então achado em Nag Hammadi, no Egito, né? Vários escritos gnósticos na língua copta foram achados
essa Nag Hammadi, né? E também alguns fragmentos em grego referidos como Piox, né? Que é o Oxyrus Papyri, que foram achados não recentemente como essa versão em copta, né? Que teria sido achada agora no século XX, mas esses papiros gregos foram achados desde o século XIX, né? Tem aqui 1890. E aí não se sabia exatamente para onde que era, né? A questão de que os papiros que a gente tem, os papiros em grego, eles seriam mais antigos, né? Mais antigos do que o próprio códice completo em copta. Eu vou ler aqui para vocês que o texto em copta, né, foi achado em Nag Hammadi em 1945, no final da Segunda Guerra, né? No século XX já. Esses papiros gregos, né? Oxyrus, também tem vários papiros do Novo Testamento que começam com essa, foram também achados em Oxyrhynchus Papyri, se eu não me engano aqui, porque na verdade o livro do Evo não fala só do Evangelho de Tomé, né? A gente tem vários pontos aí onde ele desmistifica academicamente, refuta, né, academicamente várias teses de que se Jesus fala sobre o Evangelho apócrifo, fala sobre vários aspectos muito importantes da pessoa de Jesus, desmistificando alguns mitos, refutando defesas acadêmicas de que ele seria um analfabeto, de que ele não seria um pregador catológico, de outros pontos aí. Então é um livraço, tá, gente? Um livraço mesmo, né? E, bom, vou ler aqui para você, tá? Os acadêmicos perceberam que as partes do Evangelho de Tomé tinham de fato sido descobertas meio século antes, né? Isso, a percepção aconteceu, né, depois que eles acharam um manuscrito copta, né? Aí, na década de 1890, num lugar chamado Oxyrhynchus, também no Egito, 3 fragmentos de papiro chamados Oxyrhynchus Papyrus Doravantes Dominados Piox, publicados na virada do século XX, números 1, 654 e 655, são 3, tá, gente? 654 e 655 contém cerca de 20% do Evangelho de Tomé, pelo menos em comparação com a versão copta. Os fragmentos gregos datam de 200 a 300 depois de Cristo, enquanto o códice inteiro copta ele é de 350 a 380, final do 4º século, e esses papiros gregos, esses fragmentos gregos seriam de início, né, do 3º, ali cobrindo até quem sabe o primeiro ano do 4º, né, que é 300. E aí, agora a gente já sabe o que a gente tem desse Evangelho de Tomé e o que ele é, né, que são 140 dizeres, né, ou logias, da maioria atribuídos a Jesus. Ele tem todo um aspecto muito místico, e não é à toa que então ele é classificado por muitos como um texto gnóstico. Ele foi achado num contexto de onde, claro, não só acharam ele separado lá em Nag Hammadi, mas junto com outros escritos já eminentemente gnósticos. Os evangelhos gnósticos, por o gnosticismo cristão já ser posterior ao próprio, né, a própria difusão do evangelho, né, dos evangelhos sinóticos, etc., já se a partir daí se poderia julgar, já seria classificado como um texto gnóstico, mas a coisa não é tão simples aí, precisaria de mais, né? Porque não necessariamente ele seria um texto gnóstico, e portanto mais tardio, e vários acadêmicos, né? Um número considerável de acadêmicos tenta argumentar e argumenta para uma data, para um período mais tardio, né? E muitas vezes até mais recente do que os próprios evangelhos sinóticos. Então eles seriam até uma fonte para sinóticos, segundo alguns estudiosos, como por exemplo o cara lá do Seminário de Jesus, John Dominic Crossan. Ele interage bastante aqui com os argumentos do John Dominic Crossan e expõe vários erros nos argumentos dele. E interessante do Greg é que ele só deixa o argumento mais forte pro penúltimo ou último, né? Quando você fala que esse aqui tá mais ou menos, esse aqui tá paz, você chega no último, aí você tem aquele golpe, entendeu? Mas enfim, é muito interessante. Então, por favor, gente, deve se estender esse vídeo aqui, né? E portanto é um assunto que exige, né, mais tempo. Então, por favor, peço que não feche o vídeo, baixe o áudio se você não puder ver o vídeo aí por muito tempo, né? Ouvir o áudio é mais fácil a caminho de algum lugar, fazendo alguma coisa que talvez você não tenha tempo de parar e ver esse vídeo. Então o áudio serve para isso, né?
Pois bem, tem aqui, ele até traduz um trecho, tá? Do Evangelho de Tomé e coloca aqui no livro, que ele traduz do texto grego e ele coloca entre colchetes o resto, né? Se baseando, completando pelo texto copta, pelo manuscrito, pelo códice copta. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês, né? Vocês devem estar querendo ouvir, que é o dizer número 3. Tem uma marca gnóstica muito contundente aqui para mim também, tá? 3, tá? Diz assim, Jesus diz: se aqueles que vos conduzem dizem, eis que o reino está no céu, então as aves dos céus o precederão. Se disserem que está debaixo da terra, então os peixes do mar entrarão antes de vós. E o reino de Deus está dentro de vós, está fora de vós. Aquele que conhecer a si mesmo descobrirá isso. E quando vos conhecerdes a vós mesmos, reconhecerão que sois filhos do Pai que vive. Mas se não conhecerdes a vós mesmos, estarão na pobreza e serão pobres. Então, assim, isso aqui ressalto, tá, gente? É um comentário meu. O Rick Evans também põe pontos gnósticos aqui no Evangelho também, mas esse comentário particular desse dizer número 3 como referência gnóstica é meu, então não quero colocar isso na boca do Rick Evans, tá? Mas sou eu. De que esse conhecer-se a si mesmo, esse enfoque mais místico na introspecção, que é pelo autoconhecimento, é uma marca que para mim é claramente gnóstica, né? Então, pelo conhecer-se a si mesmo, reconhecer-se que sois filhos do Pai que vive, mas se não conheceres a vós mesmos, estarão na pobreza e serão pobreza. Claro que, né, isso não desemboca exatamente, mas que dentro do contexto, tanto que o Greg Evans vai aprofundar no contexto histórico, do contexto cultural e do contexto linguístico, né? Porque então tem essa questão, qual seria então a língua original do que foi escrita o Evangelho de Tomé? Qual seria? Essa discussão está lá mais pro final desse capítulo aqui, tá, gente? Que é o Textos Questionáveis, parte 1. Deixa eu só pegar aqui a página direita, capítulo 3, Textos Questionáveis, parte 1, tá? Lá pro final do capítulo ele vai fazer essa discussão. Cita um cara taxativo que prova, né, a língua que o Tomé foi escrito assim com muita precisão. Que, bom, eu vou spoiler, né, eu vou deixar pro final. Então vou citar aqui o Evans mais uma vez, página 59. A orientação particular esotérica do texto é claramente evidente. Ao contrário dos evangelhos canônicos, estes eram para uma elite espiritual, não para o povo comum. A primeira linha, são estas as palavras secretas que o Jesus vivo disse. Não deve ser entendido como implicando o ensino que Jesus foi secreto ou escondido. Escritos, tal como o Evangelho de Tomé, reconhecem e pressupõem os ensinos públicos de Jesus, conforme relatado nos próprios Evangelhos do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé propõe relatar palavras secretas e escondidas que Jesus teria dito, em particular a Tomé e seus discípulos. É evidente que Tomé é o discípulo favorecido entre os que entendem Jesus mais profundamente do que os demais discípulos, que insistem que seus seguidores não parem de procurá-lo até encontrarem. Eles devem conhecer a si mesmos para saber se o que está escondido ser-lhe-ás revelado. E aqui, gente, a gente vai então já iniciar uma discussão, né? Não vou continuar lendo aqui. E aí, aqui exatamente o Craig Evans vai falar dos gnósticos nesse trecho aqui, tá? E ele data, no caso, a nomenclatura gnóstica dos pais da igreja do 3º e 4º século, né? Mas o gnosticismo é um fenômeno mais antigo do que a sua terminologia, né? Então, ele também traz aqui outros dizeres, tá, gente? A partir de que a gente disse o que é o Evangelho de Tomé, o seu possível pano de fundo, contexto cultural, a gente fala paralelamente, obviamente, quando se fala de contexto cultural de quando ele foi escrito. E aí o Greg Evans está no time dos acadêmicos que defendem que ele não foi escrito antes, pelo menos, de 175 a 180 depois de Cristo, ou seja, o finalzinho ali do 2º século. E, portanto, ele já coloca como um texto falsificado, né? Porque então você teria ali no mínimo cerca de 80 anos, né, de diferença
crença da morte provável de Tomé, né? Então afirma-se aí que Tomé teria morrido provavelmente em 72, próximo a Madras, na Índia. Então você tem aí que, no mínimo, vamos dizer, quase 90 anos para o Great Evans, no mínimo, existe de hiato, né, de diferença da redação desse evangelho aí para a morte do Tomé. Portanto, seria uma falsificação já para o Great Evans, né? Só que aí vamos lá, né? Quais são os argumentos que ele dá a favor dessa visão, as respostas que ele dá, os argumentos contra, tá? É basicamente 4 evidências. Que Tomé, ele conhece muito os escritos do Novo Testamento. A segunda é que Tomé contém material dos evangelhos que os acadêmicos consideram mais tardio. Mais tardio quer dizer que surgiu mais posteriormente do que os próprios evangelhos sinóticos, tá? Então, quer dizer tardio no sentido de que está mais próximo, né, dos fatos ali de 30 a 33, morte e paixão de Cristo. Não é isso que está mais tardio no sentido da evolução, né? Desenvolvimento da narrativa, da tradição cristã, que ele vai tratar aqui, eminentemente copta também, e síria. Enfim, mas eu não vou spoiler, vamos lá. O terceiro ponto é que Tomé reflete uma edição mais tardia dos evangelhos, para o Great Evans. E quarto é que Tomé demonstra conhecimento de tradições, destacadamente da tradição cristã oriental, síria, que não surgiu antes de meados do segundo século. Então, é o quarto motivo, né, que eu tinha comentado recentemente, que a gente vai comentar também, tá? Bom, gente, então estamos chegando aqui aos últimos 5 minutos desse vídeo, né? Dividindo em 2 partes e vai dar mesmo essa só pra gente, né, falar sobre o próprio Evangelho de Tomé e depois na segunda parte é que argumentar mais profundamente contra ele, né? Só citei aqui uns pontos superficialmente. Para fechar, vou trabalhar um pouquinho o primeiro ponto, antes, né, na verdade citar aqui acadêmicos, né, que o Great Evans até coloca aqui, que quais são os acadêmicos que defendem que o Evangelho de Tomé contém a tradição primitiva ou pré-sinótica, ou seja, antes dos evangelhos canônicos. Como é muita coisa, tá, gente? Eu vou dar um jeito de colocar aí na tela, tá? Então você que tá ouvindo o vídeo aí, ou só ouvindo, dá um jeito depois de dar uma olhada lá no vídeo para pegar essas referências, caso você queira, né? Mas tem aqui, ó, Giles Gispel, The Gospel of Thomas in the New Testament, Q and its Relatives, de Helmut Koester. Aí ele dá as páginas, né? O primeiro lá, da página 189 a 117, é muito completo, tá, gente? Aí é muita coisa. Então eu vou dar um jeito mesmo de colocar pra lá. Só quando for pequeno é que eu vou citar rapidamente aqui. Depois tem as do Crossan aqui, que ele dá mais na frente, né? Então tem aqui The Parable, por exemplo, sobre o Crossan aqui. Ele na verdade faz citações de vários participantes aí do chamado Seminário de Jesus, né? E principalmente também do livro aí, Historical Jesus, do Crossan e de outros livros publicados com vários autores do Seminário de Jesus Seminário. Primeiro ponto, né, que o Craig faz, ele até coloca aqui um quadro com vários paralelos, tá? Também vou estar colocando aí na tela, e que Tomé contém muitos escritos, parece conhecer muito material do Novo Testamento. Então ele faz aqui, ele faria citação a Mateus, Lucas, João, Atos, Romanos, as 2 epístolas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Hebreus, 1 João e Apocalipse. E aqui tem também, ele dá uma referência, algumas referências só sobre paralelos do Evangelho de Tomé e do Novo Testamento. Great Evans e Robert L. Webb e Richard A. Webb, Nag Hammadi Text and the Bible, né? Os textos achados em Nag Hammadi. Greg Blomberg, né, conhecido, cristão também, esse historiador. Tradition and Redemption in the Parables of the Gospel of Thomas. No seu livro The Jesus Tradition Outside the Gospels. Raymond D. Brown, The Gospel of Thomas and St. John's Gospel, né? O Evangelho de Tomé e o Evangelho de São João. Deixa eu correr aqui pro vídeo não passar de meia hora. Tomé contém material dos evangelhos que os acadêmicos consideram mais tardio, né? Outro fator, problema, né, que o Evangelho de Tomé, no segundo ponto lá que ele coloca, né, que se o Evangelho de Tomé realmente representa uma coleção antiga e independente do material, tal como defendem esses acadêmicos. Então, como explicar a presença de tanto material de Marcos, Lucas e João? São o Evangelho mais tardio. E detalhe, ele até coloca aqui, nós não sabemos se houve uma edição mais antiga do Evangelho de Tomé. O que nós temos é, no mínimo, 3º e 4º século.
de material empírico do Evangelho de Tomé, que são os fragmentos gregos, o manuscrito em copta. Dos Evangelhos do Novo Testamento, nós temos papiros que datam, né? O papiro mais antigo do Novo Testamento é um papiro onde tem um pedaço do Evangelho de João, que é do começo do 2º século. Então, ou seja, uma evidência forte da redação mais tardia ainda, ou seja, coloca-se até os mais liberais colocam que o Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, dos evangelhos canônicos e sinóticos, no finalzinho do 1º século, ali em 95, de 90 a 95 depois de Cristo. E do Evangelho de Tomé não. Nesse sentido, colocar o Evangelho de Tomé como pré-sinótico, né, antes do sinótico, carece de evidência empírica, mas não que seja um ponto definitivo e determinante. Mas isso assim, joga a favor, porque se o Evans fala que, bom, aqui demonstra que contém muito conhecimento, muitas referências ali a textos do Novo Testamento e os evangelhos canônicos, mas o que garante que não é o contrário, né? Que eles que estão citando o Evangelho de Tomé. Bom, a evidência empírica não apoia isso, porque nós temos papiros e códices mais antigos, manuscritos mais antigos dos evangelhos, dos textos canônicos e sinóticos, e não do Evangelho de Tomé. Mas enfim, ainda há que se discutir, que vai ficar, tá, gente, aí para a próxima parte, né? Então a gente apresentou o Evangelho de Tomé, falou mais sobre ele e tal, citamos aqui brevemente problemas, coloca ele como mais recente, etc. Enfim, né? A gente falou sobre ele brevemente porque ele não vai ser confiável. No próximo nós vamos aprofundar mais, né? De por que ele não seria confiável a partir dos argumentos aqui do Evans, que é um livro maravilhoso aí, o Jesus Fabricado. Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe os seus estudos, que o amor, a paz e a fé de Cristo Jesus esteja com você. Que Deus abençoe os seus estudos. Até a próxima parte, tá? Que eu prometo postar aí logo.